amores, estamos de volta com o segundo episódio de Conversas com Mães Atípicas, aqui do Rio de Janeiro. E nós vamos dar continuidade para quem não viu o primeiro programa. Eu fiz um desabafo aqui voltado para o senador Romário, que tem uma filha com síndrome de Down, porque estávamos conversando com mães com filhos com síndrome de Down. E uma das mães, quando eu fiz o desabafo no programa passado, quando terminou, ela me disse, eu tenho uma experiência para contar em relação ao Instituto do Romário. E isso é muito importante, porque a gente está aqui para isso, para fazer reclamações, para buscar soluções, para buscar saída, porque durante essa conversa, e eu já sabia disso, mas quando a gente conversa, quando a gente sente, quando a gente escuta, eu vim aqui para escutar essas mães. Então, o buraco é bem mais embaixo. E isso a gente não pode fechar os olhos, não pode minimizar, não pode normalizar, porque é muito sério. É muito sério. E agora, é tanta mãe que eu esqueci teu nome. Tânia. A Tânia vai contar a experiência dela que ela teve no seu instituto, Romário. Não é nada pessoal, tá, senador? Então, Antônia, quando eu estava à procura de terapias para o meu filho, eu até procurei buscar o contato do Romário para tentar vincular o meu filho ao projeto dele. Deixei vários recados, fiz um texto, uma mensagem para ele, clamando uma assistência, uma atenção para o meu filho. E não obtive resposta nenhuma. Fiquei decepcionada. É um instituto que abrange todas as terapias necessárias para qualquer deficiência. Que tinha um telefone. Tinha um telefone, tipo, tinha um e-mail, fala que eu estou aqui para te escutar e eu vou te retornar. Nunca. Só que isso não acontece. Ou seja, anos e anos no Senado para não ouvir as mães com os filhos com síndrome de Down. Não faz sentido isso, gente. É isso que está acontecendo com a política do nosso país. É esse tipo de coisa que tem que ser limpado, sabe? Expurgado, porque o Brasil não aguenta mais isso. 16 anos no Senado, né? Além de um salário, os penduricalhos e a potência que é uma cadeira do Senado. Quem é que manda no Brasil hoje? É o Lula? Não, é o Senado. Só para vocês entenderem, a pessoa não escuta as mães, né? Que são mães que votaram provavelmente no senhor senador, porque acreditavam que o senhor ia ouvi-las. Olha aqui. Até porque é fácil falar. A filha do Romário fala 5 idiomas. A filha do Romário, ela se desenvolveu muito bem. Lógico. Claro. Ele tem possibilidades, ele tem recurso, ele tem dinheiro para isso. Agora, os amigos da filha dele, pode ser que tenham a mesma estrutura que ela. Então, estão se desenvolvendo. Mas os nossos filhos fica na carência. Fica na carência que eu digo. A gente tem que corre aqui, corre ali, luta aqui, luta ali, procura uma vaga aqui, uma vaga ali. Gritando para ninguém, falando com as paredes. Para ninguém. Aí você consegue. Ah, mas ele está meio debilitadinho ainda. Ah, por que ele não fala ainda? Porque não tem apoio, assistência. Posso dar uma palavrinha aqui? Dani. Sobre isso? Só para frisar, é que nem tudo sobre a síndrome de Down é só educação e terapia. A gente espera, como estamos falando diretamente de um senador da República que se elege com essa bandeira, tem uma questão muito peculiar. As pessoas que têm a trissomia do 21, que é a nomenclatura correta da síndrome de Down, a trissomia do cromossomo 21. Então, se chama de trissomia 21. As pessoas que têm a trissomia do 21, elas têm um metabolismo, têm um corpo que funciona diferente, absorve diferente, funciona diferente. Esse terceiro cromossomo, ele muda todo o metabolismo. Então, o que acontece? Existem suplementações que são necessárias para a pessoa com síndrome de Down. O senhor Romário sabe disso certamente, por ter uma filha que sabe que se possível, desde a gestação,
quando se identifica que é uma pessoa com síndrome de Down, tem que fazer uso de ômega 3, porque as pessoas com síndrome de Down, a partir dos 40 anos, mais ou menos, começam a desenvolver uma demência semelhante ao Alzheimer. Olha. Então, precisa se prevenir já com ômega 3. Sabe quanto custa um potinho de ômega 3? Caríssimo. Um bom porque tem esses baratinhos que não nem funciona, prestam, tudo oxidado. Então, assim, eu estou falando de ômega 3, eu não estou falando nem da carência de magnésio, de selênio, de zinco, e muito mais a parte suplementar que as pessoas com a síndrome de Down, né, precisam. Então, assim, são coisas que ele tem conhecimento. Então, onde estão as políticas dele, né, voltadas para a saúde da pessoa com síndrome de Down? Quando fala de rol taxativo, ele fez um movimento para mexer a respeito, a gente tem consciência disso. Mas onde que está falando a respeito da síndrome de Down especificamente? Que a gente falou aqui sobre os movimentos, as vozes que falam da trissomia do 21, e eu falo aqui com propriedade de mãe de autista e de uma menina com síndrome de Down. Quando se fala da síndrome de Down, a gente não tem movimento, a gente não tem fala. A gente não tem quem represente. Que fulano representa o autismo, fulano. Mas a síndrome de Down? É importante dizer, gente, que o que eu tenho percebido aqui, eu estou conversando com mães esclarecidas, mães com formações, mães que sabem, pelo menos, nas portas onde bater. E as mães que ainda assim não são atendidas. Imagina as mães que não têm a menor noção, né, do que se passa com seus filhos, de qual seria a síndrome, né? Porque no passado eu visitei mães, uma no Rio das Pedras, que ela saía para trabalhar, ela deixava a criança dela acorrentada. Aquilo ali me fez chorar por uma semana. Eu fiquei dilacerada. Eu ia nos podcasts chorando. Eu falo isso direto. Eu tenho um amigo, Rica Perrone, que ele falou: sai disso agora, você está enlouquecendo. Você só chora, você é uma mulher alegre, para com isso. Pô, você imagina, você vê uma criança acorrentada porque a mãe era faxineira, ela não sabia o que fazer, ela não sabia nem que aquilo ali era um autismo no nível, né? Do suporte 3, e a partir do 3 que já fica... 1, 2 e 3, são 3 Tá, níveis. então é o último que já estava nesse grau de... Porque ela não soube cuidar, ela não soube onde procurar, ela não teve apoio de ninguém, e ela deixava o filho acorrentado. Olha o coração dessa mãe para trabalhar enquanto deixa um filho acorrentado. E vocês aí no poder sem fazer absolutamente nada por essas pessoas que votam em vocês. Isso é criminoso. Agora eu digo, que nem você falou, é criminoso. Ou foi você que falou em algum momento aí. É criminoso um negócio desse. Agora, pra gente... porque tem mais uma mãe com síndrome de Down. Pra gente encerrar o assunto Down, se apresenta, fala a sua profissão, que essa aqui é outra mãe que entende tudo e mais um pouco, porque ela é pedagoga. Você é pedagoga? Sou professora. Você que é a professora, Sim. Desculpa, porque você é a professora e você formada falou em formada em letras, letras, é porque já rolou um episódio no passado que fez piada interna. Então, ela tem... Seu filho está quantos anos? Então, meu nome é Cristiane. Cristiane. Rafaela é 17 anos. E... Ok? Então, assim, são 17 anos lutando aí pela inclusão, né? Porque, conforme a gente estava conversando antes, eu soube a notícia na barriga, com 5 meses, e aí acusou no morfológico, eu fiz o vilocorial, aí o exame deu T21, que é a trissomia, o cromossomo são 3, no cromossomo 21, e é muito difícil, porque era a primeira filha, e o médico pergunta o que você vai fazer. Te dando a possibilidade de aborto. Exatamente. Então, assim, a gente questiona também por que hoje tem menos Down e tem, claro, autista, né? Teve aí um crescimento muito grande, mas por que hoje não é um número expressivo, né, a síndrome de Down? Mas, enfim, a matrícula na escola, a gente não consegue, tem escola que rejeita, e isso eu estou falando de 17 anos atrás, né? Que não existia nem rede social, Facebook, para a gente se comunicar como mãe. Hoje nós temos grupos e conseguimos, né, interagir, não só da questão de adaptação, mediação, inclusão, matrícula, suporte de suplementação, né? E quando eu falo de síndrome de Down, de inclusão na escola, por que eu falo que é um pouco diferente do autismo? Porque, geralmente,
Síndrome de Down não tem problema de relacionamento. Eles são super expansivos, São sociáveis, expansivos, né? E a minha briga toda na escola foi na questão da inclusão pedagógica. Porque quando você bota uma criança com uma DI, que é deficiência intelectual, dentro de uma sala de aula com 30, você tem que levar em consideração o quê? Você não pode dar algo diferente, você tem que dar aquele conteúdo adaptado para aquela criança. Então, vamos supor que seu filho esteja no 5º ano e está dando sistema solar. Ele não tem noção do que é velocidade de luz, mas ele sabe o que é o Sol, os planetas, e aí ele vai fazer ali um desenho, vai escrever ali o nome dos planetas, então você está adaptando aquele material da turma para ele. E isso, em escola, tanto pública quanto privada, é complicado, porque geralmente, quando colocam estudantes, estagiários, não colocam pessoas especializadas, né, capacitadas aí para fazer essa adaptação. Temos profissionais capacitados? Se o município, se o Estado quiser contratar, temos ou não? Teria que preparar essas pessoas? Então, eu acho que, para a quantidade de pessoas com deficiência, eu acho que não tem. Não tem. E outra coisa também é sala, por exemplo, sala de recurso. A minha filha estuda numa escola particular, numa escola regular. Mas quando eu me mudei e tentei colocar ela na escola pública, me disseram assim: olha, tem 42 na turma, não vai ter mediadora e o contraturno, que é essa sala de recursos, por exemplo, ela estuda de manhã, seria à tarde em outra escola. Ou seja, a Rafaela, ela faz terapia de segunda a sexta, porque ela faz pela prefeitura dança e pilates pela prefeitura, aí faz fono, psicopedagoga, teatro no SESC. Então, o que acontece? Você não tem como sair de uma escola, que a criança não absorveu nada numa sala, sozinha, e ir para uma sala de contraturno. Então, assim, eles têm que ver a logística da escola. E varia de escola para escola? Varia, porque a gestão vai fazer diferença. Né? Quando, por exemplo, eu, professora, hoje eu não estou dando aula, eu dou aula particular, reforço em cursos, né? Cursos técnicos. Mas, por exemplo, quando você vai falar, já me perguntaram, por que você não dá aula na escola da sua filha, que eu nunca quis dar aula na escola? Porque eu falava assim, porque eu quero brigar como mãe. Porque se eu for a funcionária, vão calar a minha voz. E isso acontecia muito, e aconteceu com muitas amigas minhas também, professoras. Então, assim, eu sempre fui de inquirir essa questão. Eu quero o acompanhamento pedagógico. Cadê o PEI, que é o plano educacional, né, individualizado? Porque para o filho dela, de repente, é um PEI, para o meu para mim é outra. Então, assim, isso varia muito, entendeu? Então, eu acho que a gente, por mais que nós temos muitas leis, ótimas leis, mas na prática... Estão no papel. Exatamente, no papel. Entendeu? Essa é a dificuldade. Hoje, graças a Deus, a Rafaela está numa escola ótima, que tem mediadora, e eu não pago por isso, porque, por lei, você não pode pagar. Mas nas escolas particulares, muitas cobram por fora. Aí você vai falar assim, não, mas não cobra não. Cobra, porque ele chega e fala assim, a mensalidade é R$1.000, mas para aquele ali que não tem deficiência, ele vai dar 70% de desconto. E para o seu? O seu não tem desconto. Entendeu? Então, eles usam desses artifícios para dizer que não cobram. Exatamente. Tem essas coisas. E outra coisa que dificulta a nossa vida também é a rede de apoio. Eu, graças a Deus, quando elas eram pequenas, eu tinha rede de apoio, que era minha sogra e minha mãe. E muitas não têm. Às vezes, nem o marido, né, a maioria, larga essas mães também. Vamos falar disso porque estudos dizem, e hoje essa aqui já me disse que está errado, que aumentou esse número, que 85% dos maridos abandonam as esposas, né, as mães, os lares, quando descobrem que um filho vai nascer com alguma deficiência.
Ou então no decorrer No da decorrer, história. não Essa aqui já aguentam a falou, pressão. não. Eu diria que 90%, porque Sim. ela é diretora de uma... Sim. De Meu uma nome é como Giovânia. Giovânia. Eu faço a gestão de 2 Instituições. que o público-alvo é a pessoa com deficiência. Em cada instituição nós temos 200 famílias e o que nós vemos é isso: mães sozinhas, sem rede de apoio, tanto de escola quanto esporte, lazer e até da própria família mesmo. Tem criança que vai para a escola e pega na escola às 7h30, só pode entrar 8, depois da entrada do pessoal regular. E aí, quando dá 9, 9h30, a escola liga, porque o filho tem que trocar fralda, aí a mãe tem que ir lá trocar fralda. Então, como é que essa mãe vai conseguir trabalhar? O que tem acontecido é que essas mães, elas estão vivenciando única e exclusivamente o papel de mãe. Elas deixaram mãe de ser atípica, mulher, elas deixaram de ser amiga, elas deixaram de ser irmã, prima, porque a própria família se afasta. É muito complicado, é muito difícil. Eu tenho um filho autista, João Paulo tem 7 anos, ele é nível 1 de suporte. O diagnóstico dele veio com... Eu já comecei a desconfiar quando ele apresentou alguns comportamentos. E por eu já trabalhar nessa instituição, eu consegui... Foi mais fácil detectar. Foi, mas não diminuiu o sofrimento, não. Porque mesmo eu já tendo na cabeça, quando o diagnóstico veio, é uma facada assim no peito. Dói. Eu diria que o meu não diminuiu o sofrimento, mas pelo menos eu sei o porquê de certas coisas, porque antes eu não sabia. E eu punia ele. Eu lembro que uma vez, gente, ele fez alguma coisa que não foi legal e o amigo contou. E daí ele falou, não, isso não aconteceu. Eu dei uma surra nele. E depois o psiquiatra falou, ele tem epilepsia silenciosa. Ele realmente não sabia que ele tinha feito isso, entendeu? E isso acontecia com muita frequência, ele se colocava em situação de risco. E eu falava, mas você é doido? O que está acontecendo? Isso, foi ver se isso faz sentido. Não fazia sentido nenhum, claro. Fui descobrir, foi campanha passada, quando foi 22, né? 22, descobri em 2022. O tempo que eu fiquei de campanha, praticamente ele ficou internado, entendeu? Porque foi quando eu descobri que aquele problema todo era da epilepsia silenciosa e tal. Aí hoje eu já sei de onde vem os negócios. Então eu não diria que assim, não diminui a dor da gente de falar, poxa, meu Deus, tudo poderia ser tão diferente. Mas eu acho que só em se saber o motivo, acho que já dá uma... Facilita como lidar com a coisa. Eu te cortei, precisava, né, dar esse depoimento também. Não, que isso. Porque quando a gente começa a falar sobre o tema, é um tema muito profundo. E às vezes as pessoas querem só pincelar. E não é assim. Porque senão a gente não consegue avançar. E nós precisamos avançar com esse tema. À frente da gestão, eu tenho visto as mães adoecerem. E eu vou falar com propriedade. O nosso comportamento reflete diretamente no comportamento deles. E se nós não estamos bem, eles nunca estarão. E aí, às vezes, a gente chega lá, a gente acolhe a criança, vai para a terapia, vai para a sala, fica ali 40 minutos e tudo mais. E a mãe está lá, largada, chorando no canto, às vezes em silêncio. Precisando de ajuda e não tem ninguém para ajudar. Precisando. Você sabe uma coisa que eu reparei quando eu conheci muitas mães, principalmente no Rio das Pedras, que foi quando eu fui conversar com algumas. Muito rápido também, porque a situação não poderia ser diferente. Eu vi muitas mães revoltadas. Então, hoje eu entendo assim, foram abandonadas pelos seus parceiros, né?
a revolta de ter um filho assim, a revolta de não ter um apoio, né? A revolta de ser abandonada pela família, como você está falando. É um combo de... Você vive o luto, né? Um luto, é um combo de Porque coisa pesada. Você tem, quando você engravida, você tem o filho idealizado e você tem o filho real. Quando você descobre que o seu filho real é uma pessoa com deficiência, aí você tem o luto daquele filho que você idealizou. E, às vezes, esse luto, como ele é pessoal, nem sempre a mulher consegue... Eu tive o meu com 21 anos, o pai tinha 22. Só que depois, quando foi descoberto isso, o que eu descobri? Que o pai era igual. Eu não entendia. Separei, né? E depois o pai foi morto e tal. E tenho certeza absoluta que numa dessas epilepsias silenciosas dele, porque é a forma como a coisa aconteceu, o pai é igual. Era igual. Agia igual. Ele é um clone do pai. Entendeu? Então, naquela época, ninguém sabia. Olha que loucura. E de um talento, de uma coisa assim. E aí, como é que com uma pessoa tão talentosa, é ao mesmo tempo uma pessoa que age de forma que você não acredita? Você tá de sacanagem com a minha cara? É, porque a gente pensa assim, que a gente não conhecia. Só continuando nessa questão que a Giovânia estava falando. Eu esqueci teu nome. Eu sou Daniele. Daniele. Sou Daniele, Seu menino ou é menina? Eu tenho 2 autistas, o nível 1, que é o Ravi, de 7 anos, e o Raul, de 10 anos, que é nível 3. Dani. Então, assim, a Giovânia estava falando da questão das mães, né? Eu faço parte dessas mães que são solo. E quando o meu filho, quando o pai deles saiu de casa, eu achei que eu fosse morrer. Eu disse, o que eu vou fazer? São 2, a casa. Então, nesse meio todo, eu esqueci de mim. Eu emagreci 18 quilos, eu fiquei muito mal. Depois de receber apoio numa instituição religiosa, que eu frequento, uma igreja, lá tem esse acolhimento para mães e para crianças. Tem um grupo, né, que trata de autistas, famílias atípicas. E aí a psicopedagoga, ela viu que eu precisava de apoio mais do que as crianças. Do que as crianças. E aí, em determinado momento, eu decidi que eu não ia morrer. Porque senão eles iam morrer. E eu acho que 99,9% do nosso medo e se a gente faltar? Desculpa eu estar emocionada, porque eu perdi uma amiga tem alguns dias. Ela cuidou de todo mundo e ela não cuidou dela. Ela acompanhou a mãe no tratamento contra o câncer e não cuidou dela. A mãe dela está aí, ela se foi, porque ela se esqueceu. Então, a gente precisa, em determinado momento, pensar que a gente precisa cuidar da gente também. Né? A Giovânia falou que se a mãe não estiver bem, é desse jeito. Então, a história da máscara no avião, né? Primeiro você, depois os outros. Exatamente. Mas Quem me falou isso uma vez foi a Simária. A gente estava conversando, a Simária estava doente também, e eu estava muito... Minha vida estava muito difícil, e ela disse isso. Ela falou, irmã, coloca a máscara em você primeiro, senão você não vai dar conta. E é muito isso. Sim. Foi uma decisão minha. Na verdade, a gente sabe, mas a gente não faz. Exato. Foi uma decisão minha. E aí eu renasci. Eu voltei a trabalhar, porque eu parei de trabalhar, eu trabalho com eventos, produção de eventos, eu tinha parado de trabalhar. Nossa, olha isso, trabalhar com produção de eventos. Eu nem queria mais. Nada. Eu nem queria mais. Pois é. E aí, algumas pessoas falam, né? Como você consegue? Você trabalha e leva os 2 para o trabalho com você. Mas o nível 3, você consegue levar? Eu levo os 2 comigo. Levo o lanchinho, porque um tem compulsão alimentar e o outro tem seletividade, né? Mas olha, o autismo, o meu está no 2. Ele nem gosta muito que eu fique falando, mas eu já falei, tem que falar, que tem muitas pessoas, você precisa ajudar muitas pessoas, inteligentíssimo. Eu falei, escreve um livro sobre esse assunto, mas não quer, fala, mas não quero me expor e tal. Mas ele tem um problema muito sério com
barulho, com muita gente falando. Ele faz moradia no quarto dele. O seu 3 consegue ir para Os meus meninos não têm. Apesar de serem... Ainda tem essa questão também, Antônia, que muito assim... mas nem parece que é autista. Não, né? Não adianta. Eu falo autista não tem cara. E assim, eu sou a prova, porque eu tenho 2 filhos e são completamente diferentes um do outro. Um tem compulsão, o outro tem seletividade. Olha. Um tem hipossensibilidade sensorial. O Raul, ele corre no chão, ele já se queimou com panela quente, com pipoca, porque ele está comendo e ele não percebe que está quente. Eu fui descobrir depois que estava queimado. Já o menorzinho, ele tem um pouco mais de hipersensibilidade. Mas todos os 2 foram criados nesse ambiente de música, né? Mas, assim, o que eu queria concluir em relação a isso é que, assim, as pessoas falam assim, você é uma guerreira, como você consegue? E eu falo assim, eu não sou guerreira, eu consigo porque eu não tenho opção. Eu gostaria, nós gostaríamos de ter opção. Não, a gente só quer ser vista como mulher, como amiga, como companheira, como amante. A gente só quer ser vista como ser humano. Só isso, não é difícil. Uma Mulher Maravilha, Não, deixa isso para os filmes. A gente vive uma vida real e ela tá bem dolorosa. Não, então, vindo da causa aqui, eu sou mãe de um autista de 8 anos, é o Heitor. Aí tenho o Otto, de 6 anos, que ainda estou investigando ali. Calma, uma coisa de cada vez. Mas, assim, sobre todas as falas aqui das mães são necessárias, a gente... Olha para mim. Nós estamos no mesmo barco. Mas olha para mim. A gente vai encerrar esse segundo bloco, que eu quero ouvir a sua história, e das meninas que não contaram ainda, no terceiro bloco, tá? E a gente vai finalizar, gente, esse terceiro bloco de uma forma que vocês nem imaginam. Na verdade, nem eu também imagino. Mas só para vocês saberem que a gente, ela não quer o título de guerreira, mas é que é isso que a gente é mesmo, entendeu? A gente nem quer esse título, a gente é a Xena. Mas olha, e aí vocês vão ver a história dela, a dela, e falta mais a dela. E no final a gente vai fazer um negócio aqui que vocês não podem perder, esse terceiro bloco, tá? Com mães atípicas, mulheres maravilhosas, gostosas e guerreiras. Não xinga a gente. Não tem pra onde correr. Ai, meu Deus.